Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem da resenha, que me assistam até o final e não esqueça de deixar um like caso ache que esse vídeo realmente mereça. E aqui para falar com vocês sobre o livro Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom? Peço desculpas se eu errei aqui a pronúncia. Mas é um livro muito legal, conta de uma lenda urbana, é um livro super bem feitinho, ele é curto, dá pra ler, ser lido num dia só. Ele é muito fofinho a forma como ele é feita, tá? Ele tem um borrão de café e eu achei isso genial. Todas as páginas, sem pular nenhuma, tem o borrão. E também tem alguns cafezinhos que separam as histórias, tá vendo? Ó? Então, é super legalzinho, ele é super bem feito. E, na verdade, são 4 contos, tá? Sobre uma lenda urbana. Olha como ele é bonitinho. São 4 contos divididos num livro bem curtinho sobre essa lenda urbana de voltar no passado, tá? Antes que o café esfrie é uma das regras sobre voltar no passado. Eu não vou dar spoiler, já aviso vocês, mas eu vou falar um pouquinho, não de cada conto, mas de como o livro se deu, a história se desenvolveu e foi muito legal. Assim, eu simplesmente amei, mas até o final conto o que eu não amei e por que eu daria uma avaliação aí e tal. Enfim, assistam até o final. Temos aqui então, antes que o café esfrie, que como eu disse pra vocês, é uma das regras. Existem algumas regras para você voltar no passado, por exemplo, sentar na cadeira específica. Para você voltar no momento, você tem que voltar no momento específico em que a pessoa, também se você quer encontrar uma pessoa, ela tem que ter estado naquele café. O café chama funicoli, sei lá, não sei se pronunciar. Funicolar, alguma coisa assim. Mas é bem legal, é no Japão, tá? É uma história que se passa no Japão. Os personagens são japoneses e eu confesso que eu tive uma certa dificuldade para entender os nomes e associar com homens e mulheres, tá? Mas isso é uma ignorância da minha parte. Em momento algum eu tirei estrela ou avaliação pela minha ignorância. Pelo contrário, eu gostei muito de ter que lidar com a cultura oriental, de entender como eles se vestem, é muito legal, eles são muito estilosos, a forma como eles conversam, se comunicam, como são as regras. Tem um momento que fala sobre deserção e talvez seja um pouco diferente no direito brasileiro. Você pode deserdar alguém, como que funciona. Então realmente eu achei interessante um pouco mais dessa cultura. A gente às vezes fica lendo só livros dos Estados Unidos, às vezes da Europa, falta um pouco de cultura aí oriental e eu gostei bastante. Assim, adianto pra vocês que foi bem legal. Então, sobre voltar no tempo. Nós temos ali 4 contos. A primeira delas, a pessoa ela quer voltar no tempo porque teve um ex-namorado dela que ela deixou escapar, enfim, que ele foi morar num outro país, mas ela precisava voltar no tempo para falar algumas coisas para ele, por mais que uma das regras também é que isso não altera em nada o presente na sua vida. Aquilo vai acontecer, você vai poder voltar no passado, você vai poder desabafar com a pessoa, contar o seu ponto de vista, mas isso não vai mudar absolutamente nada naquele momento em que você está vivendo. Talvez dali pra frente, daquele futuro ali dali pra frente, mas nada no passado. Tanto que ele até dá um exemplo, se o cara ele toma um golpe no coração e tudo mais, como que seria, né? Ele fala no livro, ele fala que ele sobreviveria, né? Se ele está vivo no momento atual, ele sim, se você volta no passado e dá um golpe nele, você sobrevive, porque o fato não muda, tá bom? Então ele conta ali de uma forma como as coisas não se mexem, você não modifica o futuro, é isso que eu quis dizer, tá bom? Então tem essa personagem que volta no passado por causa do boy e tudo mais, então ela vai falar o ponto de vista dela e, enfim, depois tem um encerramento na história que eu não vou falar o que se deu. Temos uma história de 2 irmãs também, que, enfim, uma sofre um acidente, ela quer voltar no passado para poder falar com a irmã, etc e tal. Aí temos um outro personagem também que tá com uma doença, né, que salvo engano acho que é Alzheimer, não sei se isso é esclarecido, mas salvo engano acho que é Alzheimer. E temos também uma história de uma mãe e de uma filha, né, que envolve também, será que ela ia sobreviver, será que não, enfim, aí alguma delas volta pro passado, ou talvez para algum outro lugar, para algum outro momento, enfim. Vou deixar aí no ar para não dar spoilers, mas são 4 contos que de certo modo eles sim se conectam, mas eles não são necessariamente complementares. Seria legal ler na ordem que está no livro, mas não necessariamente se complementam. Algumas
alguns ganchos, algumas coisinhas assim se complementam. Então eu achei bem legal. Eu achei estranho que ele só colocou uma das regras como o nome da capa, mas é um livro muito gostoso de ser lido, é um livro muito bem feitinho. Eu tenho dó de doar ele, confesso pra vocês que eu tenho dó. Já ouvi dizer que tem o Antes que o Café Esfrie 2, eu não sei se eu quero ler pra não estragar essa minha primeira experiência de um livro que eu simplesmente amei, adorei, achei muito legal. Bom, vamos lá para minha avaliação desse livro aqui que eu comentei com vocês, né? Que é um livro que eu já adiantei que é muito legal. Eu daria entre 4 a 4,5 estrelas, 4 estrelas e meia, né? Como eu disse para vocês, nada da minha ignorância eu descontei de pontuação. O que eu descontei foi realmente que eu achei muito arrastado alguns pontos de ficarem repetindo as regras. Algumas coisas ficaram sem porquês. E outras coisas que eu digo mais, se fala assim, ah, você não muda o futuro? Tá bom, então aquela pessoa que tomou aquele golpe, ela não mudou o trajeto de vida de uma outra pessoa? Porque ele fala, ah, ela tomou um golpe, aí ela foi pro hospital, aí o médico foi lá e fez tal coisa. Então você não mudou a trajetória de outras pessoas? Aquele médico que tava lá pra fazer a cirurgia, ele não ia num jantar pra conhecer a esposa dele? Tá bom, mas aí vamos supor que ele mudou a rotina e conheceu a esposa num outro dia e continuou com a esposa, enfim. Você muda rotinas, de certo modo. Então não tem como você não mudar o presente ou não mudar o futuro. Esse é o meu ponto de vista. Então isso é uma falha, é uma brecha, né? Então eu acho que talvez se tivesse algum impacto de certo modo seria muito bom. Porém, isso tudo é desconstruído pela mensagem que esse livro passa. E quase no final, ai, não sei se eu vou falar. Bom, eu não é spoiler, mas é uma conclusão que eu cheguei a respeito deste livro. Não está escrito com essas palavras, mas é uma conclusão que eu cheguei, tá bom? Se você acha que é spoiler, já vou deixar um alerta aqui, né? Daí você volta para entender depois a minha conclusão. Enfim, fiquei uns 20 segundos aqui te enrolando para você voltar depois, só para eu falar a minha percepção desse livro, tá? Rapidinho, pode voltar daqui a pouco. Minha percepção desse livro. Você vive aquele momento, você volta no passado, você supera, isso te ajuda a superar aquele momento. Você volta, fala o que precisa ser dito, tenta ajustar aquilo que não foi ajustado e você supera. Pronto, acabou. Isso, né, para quem leu ou não leu, pode ser que nem seja considerado um spoiler, mas é a minha conclusão a respeito deste livro. Eu acho que tem algumas frases parecidas ao final, e é isso. Acabou o spoiler, né? Então, voltando aqui. Muito legal, eu gostei pra caramba. Todos os personagens são bem bacanas. Eu queria entender um pouco mais sobre eles. Eu acho que tem sim muitos personagens, podia talvez ter reduzido um pouco menos. Queria entender um pouco mais sobre a fantasma, como ela chegou até ali. Queria que alguém tivesse quebrado alguma das regras para eu entender um pouco mais sobre esse livro aqui e as consequências disso, tá bom? Embora ele fale, ó, alguma consequência, se você fizer isso, a tua consequência é voltar imediatamente pro presente. Mas eu queria que alguém tomasse algum outro tipo de consequência, sei lá. Mas enfim, foi muito legal. Acho que souberam trazer uma lenda urbana muito bacana. E eu achei muito interessante. Sério, gente, eu, por favor, quero ler mais coisas deste autor aqui, hein? Eu vou buscar e quero coisas, assuntos orientais também, tá bom? Gente, essa é a minha opinião. Gostei. 4 estrelas a 4 estrelas e meia. Vai, vamos ter que decidir aqui. 4 estrelas eu daria. Vai, pra finalizar. Esse é meu ponto de vista. De 0 a 10 eu daria nota 8. Só tiraria alguns pontinhos ali, porque achei que regras muito repetidas e alguns momentos, alguns furos, eu entendo que essa história tem e porque eu também gostaria de ver outras coisas e outros pontos de vista. Gente, livro curtinho, dá pra ler aí num dia, hein? Se você se esforçar, você consegue terminar ele num dia, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo, hein? Tchau, não esquece do like.